De volta com o programa Papo Saudável aqui pela TV Cidade, hoje conversando com o Dr. Eduardo Machado, hematologista. O Dr. Eduardo que atende juntamente com o Dr. Rudier, Dr. Roger, Dr. Gabriel aqui na Oncoeste, Clínica de Oncologia do Meio-Oeste Catarinense. Vamos continuar já com o nosso bate-papo. Nós encerramos o nosso primeiro bloco falando sobre a mulher e a anemia. Seguinte pergunta, doutor, na gravidez, a mulher também pode ter anemia e qual o risco nesse caso? Bom, mulher gestante, né? É uma situação delicada no sentido quando a gente pensa na parte mulher gestante anêmica, né? O cuidado tem que ser redobrado, né? No sentido da formação do feto, né? Riscos de baixo peso, riscos de deficiência do crescimento fetal, risco de problemas neurológicos, dependendo do nível de anemia que essa mulher se encontra. E uma coisa importante é o que? É o passado pré-gestacional dessa paciente, porque a gente teria que analisar o fato considerando que ela, considerando a população, como a gente falou antes, considerando a população feminina em torno de 30% já pré-anêmicas, vamos dizer, fazendo um conceito de pré-anemia ou já com deficiência de ferro, essa paciente entra na gestação já com o seu crédito de ferro já deficitário. Automaticamente, quando no decorrer da gestação pode acontecer o que? O uso do ferro para a formação do feto pode desencadear uma piora desse quadro, né? Então, assim, logicamente hoje é muito difícil encontrar mulheres que não façam pré-natal. Então, assim, hoje os obstetras, claro, né, os colegas, eles têm uma atenção especial em cima dessa população feminina gestante. Então, é difícil da gente encontrar uma deficiência, né? E, em geral, existe uma profilaxia também desde o início. Então, isso é mais comum em populações de baixa renda, né? Que não procuram... Isso pode trazer problemas para o feto, né? Mas, assim, hoje, ainda bem é mais raro, né? Existe algum fator genético quando nós falamos em anemia ou por não considerarmos ela uma doença não entra nesse perfil? Assim, aqui na região de Joaçaba, antes eu trabalhava em Passo Fundo e aqui na região é muito comum, né, o que a gente chama de anemia genética, para a população geral entender, anemia genética que são as talassemias, né? E o grande detalhe das talassemias é que o paciente é uma anemia, em geral, de origem europeia, não somente origem italiana, né? A gente coloca na origem europeia, entra, né, para englobar a população melhor. E essa anemia, como sendo genética, o paciente nasce com ela, né? E se não diagnosticada, e com o uso do ferro indiscriminado, o paciente pode estar trazendo problemas futuros para ele, né? O que eu quero dizer com isso? Essa população ela tem uma tendência à absorção maior de ferro, tá? Ela tem uma tendência natural do organismo dela a absorver mais o ferro. Então, a característica dessa anemia é muito parecida com a característica da anemia por ferro, tá? Então, o que pode trazer um uso indiscriminado do ferro nessa população? Pode trazer consequências de acúmulo de ferro em órgãos vitais, né? Como fígado, como no caso coração, que são os principais, né? Mas o paciente pode desencadear uma diabetes, por exemplo, né? Por causa de acúmulo de ferro em órgãos vitais, cérebro, né? Pele, tem manchas na pele, então assim, isso a longo prazo. Então, por isso, voltando, né? Aquela coisa assim, não usar ferro indiscriminado, né? Isso é interessante essa relação, porque a falta do ferro, ele pode... caso... Na verdade, nesse caso, o paciente, na maioria das vezes, o paciente com talassemia tem excesso de ferro. Excesso de ferro. Entendeu? Ele chega pra gente já com eu costumo brincar dizendo que o paciente chega com um tanque cheio já, né? Porque já está no limite. A maioria dos casos não é genético da anemia. Anemia, tu está comentando do geral? De um todo, como um todo. Sim, a maioria não. A maioria é por ferro. A maioria por deficiência de ferro. Né? Em geral, no caso por faixa etária,
Crianças a gente coloca como eu falei, no desequilíbrio entre o consumo do ferro, a absorção do ferro e a despesa do ferro. Em adultos a gente tem que pensar mais em perdas, né? Perdas gastrointestinal e ginecológicas são as principais. Né? Pode ser por tumor, pode ser por alteração de ciclo menstrual. Né? Essa talassemia que chamam é presente na nossa região em função da colonização, também um processo cultural. Etimologia, acredito que seja por isso. Porque em Passo Fundo não encontrava tanto assim. A gente até, como faz parte do protocolo da investigação da anemia com características de ferropriva, no caso por deficiência de ferro, faz parte a investigação das anemias genéticas. Então, assim, a gente como especialista, a gente acaba investigando e em Passo Fundo não encontrava tanto. Aqui é um índice bem maior. Doutor Eduardo, acredito que seja sempre importante nós falarmos de um assunto polêmico, mas um assunto que precisa ser debatido. Polêmico entre aspas, porque nós sabemos o que é o certo e o que é errado. A automedicação. Existem remédios na farmácia à base de ferro e alguns que possuem até no rótulo combater a anemia. Fazer o uso desse tipo de medicamento sem o acompanhamento de um profissional da área da saúde é complicadíssimo. É, muito complicado. Porque e acontece assim, bastante. Eu costumo dizer assim, eu sou extremamente radical quando eu me refiro à venda de certas medicações, né, dentro eu diria no Brasil, né? Sim. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo típico, né? Estados Unidos, a aspirina, né? A famosa aspirina é vendida com receita dupla, né? Então, assim, é algo de muito risco. Hoje, aqui no Brasil, a gente compra na padaria, né? Compra no armazém. Então, assim, é muito simples, se tornou muito simplória a venda da medicação, né? E aquela coisa assim, eu vou para a internet e vejo lá a anemia e já me automedico e já faço isso. Então, é algo de muito risco, né? Por quê? Porque está trazendo efeitos colaterais dos remédios, né? Pode trazer, no caso, como eu falei antes, o paciente é talassêmico e não sabe, né? Claro. Tá usando ferro, já tem uma dosagem de ferro alta e está usando mais ferro em cima. Então, assim, ele pode estar trazendo mais prejuízo do que benefício, né? Então, muito cuidado. Eu acho que tem que ter um cuidado muito grande que tenha, vamos dizer assim, o perfil de investigação de um profissional por trás disso. Né? Não é somente o fato de ir lá comprar o remédio, um polivitamínico que gosto muito, né? Só que saber que aquele polivitamínico pode trazer uma úlcera, pode trazer uma arritmia cardíaca, pode trazer um acúmulo de ferro no fígado. Então, assim, esse é o efeito disso aí, trazer a responsabilidade de um profissional apto para isso, né? Que seria hoje a classe médica, né? Eu acho que não é somente o hematologista para fazer a prescrição do ferro, eu acho que não é por aí. Eu acho que no caso seria a classe médica como um todo, no sentido de dar o respaldo daquela medicação ser mais adequada, né? Então, agora me surgiu a seguinte pergunta: o doutor Eduardo também atua no Hemocentro, aqui de Joaçaba. Estamos falando de anemia. Eu não estou lembrado, o paciente anêmico ele pode ser doador de sangue ou não? Sim, na verdade, doador de sangue não pode ser anêmico. Não pode estar anêmico. Não pode estar anêmico naquele momento. Também. Na verdade, assim, o que acontece na legislação dos doadores, o paciente que vai doar, ele tem que estar, vamos dizer assim, em níveis acima da anemia. Ele não pode estar num nível limite, porque o fato da doação pode desencadear uma anemia a partir daquele momento. Então, por isso existe uma preocupação de proteção do doador, né? Porque na verdade o ato de doar não é aquele ato assim somente de trazer benefício para o receptor. A gente também não pode trazer prejuízo ao doador, né? Nunca trazer prejuízo ao doador. Então, é uma proteção no sentido dos dois, né? No caso, para quem recebe e para quem doa também. Então, não pode doar, não. Bom, doutor, infelizmente o nosso tempo ele está se esgotando. Nós teríamos aí com certeza muito mais assunto para abordar. A anemia é um assunto que chama a atenção com certeza de muitos dos nossos telespectadores. Nós queremos agradecer a disponibilidade de ter nos atendido
aqui na clínica, sabemos da correria diária, mas isso é muito importante para a TV Cidade e principalmente aos nossos telespectadores. E deixamos o tempo, doutor Eduardo, para as considerações finais, quem sabe repassar alguns cuidados fundamentais a quem nos acompanha. Nosso muito obrigado, fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer também o convite de vocês e colocar aos telespectadores a situação do cuidado, né, dos exames de rotina, já para começo, assim, para início, e saber que a partir do momento que se tem anemia, né, no caso que a gente comentou hoje, né, investigar essa anemia, né, trazer uma investigação, não somente assim, eu sou anêmico desde que nasci, então não vou mudar, que muitos pacientes chegam para mim e me dizem isso. Só que não é assim, eu acho que tem que trazer uma investigação que por trás dessa anemia pode ter, por exemplo, um tumor que não foi diagnosticado. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, assim como rotinas cardiológicas, rotinas, né, de ginecologista também, né, para trazermos assim um bem-estar e uma profilaxia dos problemas, né? Mais ou menos isso aí. Ok. Então agradecemos imensamente, doutor Eduardo, muito obrigado. Agradecemos também a você, telespectador, pela audiência e acima de tudo pela sua confiança. Nós voltamos na semana que vem com certeza com outro assunto interessante. Um grande abraço e até lá.